O Despertar de um Papagaio, Johnny Cruz aqui, eu sou um professor especializado em acordes e nessa aula aqui você vai entender por que você deveria deixar a teoria musical em segundo plano caso queira superar o status de papagaio do universo dos acordes o mais rápido possível. Mas quando eu falo sobre papagaio, eu estou falando sobre quem? Em primeiro lugar, eu estou falando sobre a pessoa que toca, cria, mas não entende os acordes que usa. Tu falou de uma forma assim muito, cara, uma didática muito boa, assim, a melhor que eu já encontrei, assim, eu já fiz aula presencial, eu fiz aula presencial e o cara não sabia me passar assim o que tu tá me passando aí. Não era por falta de praticar, eu até praticava, mas praticar sem saber nada assim, sem saber para onde tá indo, não adianta muito também. E em segundo lugar, eu estou falando sobre a pessoa que escuta, mas não entende os acordes que escuta. Você abre a mente da gente, cara. 20 anos, não sabia nada disso. E parece que é um mistério assim, né, Parece do, que a do gente cria além, né? essas coisas, a gente não consegue, eu não conseguia me assimilar, entendeu? Eu nunca tive Aham, uma aula assim, igual você está fazendo, mostrando, né? Às vezes as pessoas tocam muito, mas não conseguem passar isso para você, entendeu? Você olha aham. aquilo, é coisa, né? É difícil entender. Agora, quando você pega ali, passo a passo, cara, abre a mente. É muito bom. Fator C24, teoria em segundo plano, como deve ser, tá? E você vai ver todo o embasamento teórico, científico disso que eu tô falando aqui, para quem quer sair do status de papagaio com naturalidade, leveza e diversão. Ah, mas isso é um absurdo, é impossível entender acordes sem entrar a fundo na teoria. Primeiro, deixa eu só pedir desculpa aqui por esse cara sem educação aí. O cara já entra sem se apresentar, né? Esse aqui é o hater, tá? Ele tá aí em todos os meus conteúdos, minhas aulas. Vai aparecer aqui trazendo seus questionamentos e também temos a insegura. Ela aparece também de vez em quando, mas ela é mais educada um pouquinho, né? Mas enfim, respondendo já esse primeiro questionamento, né, de que é impossível entender os acordes sem entrar a fundo na teoria, esse aqui é o Gilvânio, tá? O Gilvânio ele teve um acompanhamento comigo durante um tempo e com apenas uma semana e meia que a gente já estava fazendo um trabalho juntos, tá? Ele já conseguiu fazer uma reharmonização da música Asa Branca em Ré bemol maior, tá? Que ficou muito bacana. Dá só uma olhada. Ah, mas por que que é você que está tocando e não ele? A razão é bem simples, tá? Fazia só 2 meses que ele tinha começado a estudar música e violão. Então ele não sabia nada de teoria musical, né? E ele também não tinha condições de tocar aquilo que ele tinha acabado de criar, né? Aí você pode ficar meio assim, assustado com isso, né? Sério, Johnny? É sério. Inclusive, essa foi a reação que o Gilvânio teve quando eu disse para ele que 95% dos músicos do Brasil não tinham capacidade, não tem, né? Infelizmente, capacidade de produzir algo que, como ele tinha acabado de produzir ali, né? Ao vivo comigo. Dá só uma olhada. 95% dos músicos do Brasil não sabem fazer isso que vocês estão fazendo. Sério? 95% dos músicos do Brasil não sabem fazer isso que vocês estão fazendo. É seríssimo. Antes da gente continuar aqui, tá? Só um disclaimer para você que veio para essa aula aqui, já interessado em saber como é que é o meu acompanhamento de perto, e você que ainda nem tinha ideia sobre isso, mas já com essas primeiras histórias aí já está ficando curioso. O que acontece? A ideia dessa aula aqui não é falar sobre o meu acompanhamento. A ideia principal é te ajudar a entender como que você sai do status de papagaio de uma forma mais eficiente. Porém, se você tiver interesse, tá? Fica aí até o final da aula. A aula vai ter bastante conteúdo. Inclusive, não é uma aula curtinha, né? Então, se você não vai poder ficar aqui um tempo de qualidade comigo, marca um outro horário para você assistir essa aula aqui com calma, tá? Mas depois do conteúdo, depois que você já tiver descoberto aí a receita para deixar de ser um papagaio, tá? Aí eu vou te falar com mais calma aí sobre como que você pode ter um acompanhamento de perto, beleza? Então, continuando.
Eu venho de uma casa extremamente musical. Meu pai é guitarrista e compositor, então desde novinho ele sempre me incentiva e me inspira muito nessa área, né? Ele não era professor, então ele não conseguia me ensinar, mas o incentivo dele já me ajudava a querer me desenvolver sozinho. Então, como autodidata, aos 13 anos eu já começo a tocar na igreja e por volta dos meus 17, 18 anos, eu já começo a ajudar ali na parte da liderança do grupo musical dos adolescentes da igreja da qual eu fazia parte, que era a Igreja Batista da Lagoinha. O que eu fazia lá? Eu ensinava o pessoal, né, na parte dos instrumentos, ajudava eles a melhorarem as questões técnicas ali na igreja. Quando você está na liderança, meio que você tem que aprender a ser multi-instrumentista, porque uma hora você tem que estar ajudando as pessoas, outra hora você tem que estar tapando um buraco, né? Então, eu estava ali muito envolvido nessa área, ensaios, organização das bandas, arranjos e tudo mais, né? Tudo isso eu estava envolvido, né? Inclusive o guitarrista que está aí nesse vídeo tocando sou eu. E além de ajudar minha comunidade local, né? Eu também tinha a oportunidade de ajudar gente do Brasil inteiro. Esse vídeo que você está vendo aí é de um evento que a gente fazia todo ano chamado Interteam. Vinha gente de todo o país, e a gente ajudava essa galera fazendo oficinas, né? De arranjo, prática de banda, criação musical, né, composição, enfim. Então era um privilégio que eu tinha de, além de poder ajudar minha comunidade local, eu podia ajudar a gente do país inteiro. E o que é interessante é o seguinte, eu já vivia isso sem ensino musical formal, né? Eu não tinha, nessa época eu ainda não tinha feito aula, não sabia nada de teoria, né? Então já entra aí um pouquinho na minha tese de que a teoria, sim, ela é importante, mas ela não é algo essencial para que você deixe de ser um papagaio. Tem outras coisas muito mais importantes, né? Mas, todavia, entretanto, quando você é autodidata, você chega num certo teto, né? Você chega um momento em que você tenta criar a roda de novo, você tenta inventar a roda, mas já existe a roda. Inclusive, já existe a roda de liga leve, né? Então, tem uma frase do Isaac Newton que eu gosto muito, que é: se eu enxerguei além, foi porque eu estive sobre o ombro de gigantes. Então, chegou uma hora que eu senti a necessidade de me colocar sobre o ombro de gigantes e entender, né, o que a galera antes de mim, aí na música, já sabia e já podia me ajudar a me desenvolver. E por conta disso, com 18 anos de idade, eu resolvi entrar numa escola de música, em primeiro lugar, para me aperfeiçoar enquanto músico, mas talvez, em primeiro lugar não, né? De forma secundária para me aperfeiçoar, mas em primeiro lugar mesmo para que eu me formasse melhor enquanto professor e instrutor de música, que era o que eu estava fazendo na igreja e era o que eu mais amava fazer, né? E aí eu começo os meus estudos. Só que aí eu me dou de cara, né, com uma realidade que talvez você também já tenha sentido aí, que é o seguinte: o foco do ensino musical aqui no Brasil está muito em teoria, e teoria muitas vezes fora da prática, né? Sem conexão com a prática. Então, é muito comum você ver gente falando assim: ah, eu aprendi teoria, mas eu não sei aplicar nada, né? A culpa não é da teoria, tá? E também um foco muito grande em habilidade mecânica. Então você vai na escola de música, o professor fica te passando música ali para você pegar nas cifras e tudo mais, mas você nunca entende aquilo um pouco mais aprofundadamente, né? Do porquê que aqueles acordes soam daquele jeito, a tonalidade, enfim. Você fica ali mais, né, na parte prática, vamos dizer assim, que o nome mais certo seria técnica, né? E qual que é o resultado disso? O resultado disso, à medida que eu fui evoluindo, né, na minha prática como professor, nos meus estudos, eu fui vendo que o pessoal ao meu redor, eles iam aprendendo, mas iam aprendendo de uma forma meio capenga. Até que um dia isso ficou muito claro para mim. Eu chamo esse dia do dia da epifania, que foi um dia onde eu fui me apresentar com outros professores de uma escola de música que eu estava dando aula. Nessa escola de música, o único professor que ainda não estava em faculdade era eu. Todos os outros ou já estavam na faculdade ou estavam formando na faculdade. E aí a gente chega para apresentar numa escola, a gente fazia umas apresentações no início de ano para poder captar novos alunos. E aí quando a gente chega na escola, aquele tanto de adolescente, aí o pessoal chega com umas partituras pra gente tocar de música lá de 1950, do Luiz Gonzaga, não sei o que. Eu falei assim: gente, essas músicas não tem conexão nenhuma com esses adolescentes aqui. Vão pegar Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses para tocar. Aí eles viram para mim e falaram assim: ah, mas a gente tá sem a partitura, não tem cifra. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, vocês já escutaram essa música, né? A música tem 3 acordes só, vai dar para pegar tranquilo. Aí eles ficaram meio receosos, eu passo os acordes ali e falo: ó, são só esses 3 acordes aqui. Aí eu pego ali o solo mais ou menos, né? A gente ia fazer uma versão instrumental, então eu pego o solo do início, pego a melodia cantada para eu tocar na guitarra também.
E aí eu falo, vamos lá, vocês já escutaram a música, não já? Eles falaram, sim. Aí eu já pensei comigo, pô, todo mundo na faculdade, uns já formados, então não vai ter problema nenhum. A gente começa a tocar, quando chega no refrão da música, os acordes eram os mesmos, mas aí a sequência muda. Aí todo mundo olha pra mim meio desesperado e fala, e aí, Johnny, e agora? Aí eu penso comigo assim, sério mesmo? Tipo, eu sou o único aqui que não tá na faculdade ainda, eu sou o único que não me formei, né? Um dos únicos aqui. Tem um trem errado. E aí, nesse dia, eu percebi uma coisa muito clara. O ensino musical tradicional brasileiro, ele cria papagaios. Né? Eu via na faculdade gente genial que tocava maravilhosamente bem, mas se você pedisse para o cara tocar um parabéns para você de ouvido, o cara não conseguia. Olhava para uma partitura e só sabia executar mesmo, mas se você pedisse para ele explicar o que estava acontecendo ali, ele não sabia nada, né? Então, diante desse cenário, eu falei assim, cara, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada e eu preciso entender o que está errado para que eu consiga ter mais resultados com os meus alunos. Por quê? O que eu tinha de bagagem até aquele momento era exatamente esse problema que eu estava vendo. O que eu reproduzia com os meus alunos era exatamente esse sistema. Então não é que eu estava fazendo um trabalho melhor, é porque eu estava percebendo que isso estava acontecendo com a galera, né, que sabia até mais que eu, e estava percebendo que isso acontecia com os meus alunos também. Então eu pensei, como que eu saio dessa forma falha de ensinar música? Eu estava meio às cegas com isso e eu percebia que o resto da galera nem perceber esse problema estava percebendo. Então eu resolvo, depois disso, né, entrar numa faculdade de música, né, para eu mesmo investigar e tentar ver se tinha uma forma diferente de fazer as coisas, né? Então eu entro na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, no ano de 2013, e lá eu descubro a solução. Através desses dois camaradas aqui, que eu não vou falar ainda sobre eles no detalhe, mas eles me ajudam a entender que tinha um problema sério sim, e eu, na minha vida musical, eu tive um privilégio, porque eu pude aprender música através da vivência, que é uma coisa que não acontece com muitas pessoas, e isso fez total diferença na minha vida musical, e também fez diferença para que eu criasse a minha metodologia, que eu chamo de Fator C24. Então, a partir do momento que eu encontro o trabalho desses caras, eu começo a mudar a minha forma de estudar, começo a mudar a forma de ensinar aos meus alunos, e aí eu vejo uma transformação completa na minha vida musical e na vida dos meus alunos também, tá? Então, para a gente ir finalizando essa parte da minha história aqui, para você me conhecer um pouquinho melhor, né, eu vou te mostrar um pouquinho dos meus resultados e os resultados que eu pude ter na educação dos meus alunos também, como que isso fez diferença para nós, tá? Então, em primeiro lugar, na minha vida, o que aconteceu? Logo depois dessa fase da adolescência ali na Lagoinha, né, eu vou para a Igreja Batista Central depois, eu me mudo para lá porque a minha namorada era dessa outra igreja, que também é uma das maiores igrejas aqui de Belo Horizonte, e eu vou para essa outra igreja, e quando eu chego lá eu já falo assim, galera, eu tô aqui para ajudar, eu ajudo nessa parte de educação musical, na parte de criação, tinha algumas composições, e aí quando eu chego a gente já grava um primeiro disco, eu já ajudo na gravação de um primeiro disco, do primeiro disco, na verdade, da igreja, que era o Sem Paredes, isso já me dá uma notoriedade dentro da igreja, já me coloca assim como uma pessoa que estava mais à frente para ajudar as outras pessoas ali dentro, né? E logo em seguida, em 2013, a gente grava um segundo álbum chamado Majestoso. Desse segundo álbum, das 12 músicas gravadas, 8 eram minhas. E por conta disso, né, a igreja vendo ali a qualidade do meu trabalho e como eu estava ajudando a fazer a parte musical ficar de mais excelência, né? Em 2014, mais ou menos, final de 2014, início de 2015, eu sou contratado para trabalhar em tempo integral na igreja, na parte de criação musical e nessa parte de preparação das bandas e tudo mais, né? E é nessa época que eu tenho o privilégio, né, por conta de tudo isso que estava acontecendo, de trabalhar lado a lado com o Márcio Melo, que é um dos maiores produtores musicais do Brasil, né? Ele trabalha muito nessa área do gospel, então quem é do gospel vai entender agora o que eu vou falar, porque o Márcio já trabalhou com David Keelan, André e Mariana Valadão, Thales Roberto, Preto no Branco, Wesley Santos, Alexandre Pozan, Fernandinho, né? Dentre outros, muitos outros nomes, né? E hoje ele trabalha com o César Menotti Fabiano, e só um parêntese, dá uma olhada no que ele fala sobre o meu trabalho. Composição é a arte de escrever uma história. E quando se diz respeito à composição musical, essa arte envolve outros elementos, que é a poesia, que é a música, no modo geral, no caso, harmonia, melodia e ritmo. E isso o Johnny Cruz domina muito bem, né? Eu, como produtor musical, toda vez que eu pego uma obra escrita por ele,
né? Já fica muito mais fácil você trabalhar, porque ele tem conhecimento, né? Ele tem a boa poesia, ele tem a boa melodia, a boa harmonia, a boa rítmica, né? E com isso fica tudo muito mais fácil. Então, Johnny Cruz é um dos maiores compositores com que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? E com certeza um dos maiores compositores dessa nação. Eu não tenho medo de falar isso porque eu conheço ele de perto, né? Eu tenho certeza que você também vai passar a conhecer mais dessa arte, dessa habilidade que o Johnny Cruz domina muito, muito bem. Maravilha. E aí, falando aí de toda a minha história dentro do gospel, você pode estar pensando, pô, mas então você não vai poder me ajudar porque eu sou de outro gênero musical e tudo mais. E não, tá? Eu me formei aí, cresci muito em vários gêneros musicais, fazendo coisas, né, em vários estilos. Então, para exemplificar isso, eu fiz um desafio no ano de 2020, onde eu fiz uma ideia musical por dia durante 100 dias, né? Então, para vários gêneros. Então, eu quero te mostrar aí um pouquinho da versatilidade do que eu consegui construir, principalmente por conta do que eu estava aprendendo e estudando, né, através do fator C24. Dá uma olhada aí. Isso aí. E agora os efeitos do fator C24 na vida de quem aplica. Evolução quando todos acham que não dá mais, era o caso do Joaquim aí, mais de 60 anos, 40 anos como compositor, olha só o que ele diz aí. Sou compositor há mais de 40 anos e percebi que começo a me libertar da escuridão em que compunha as minhas músicas, né? Isso por estar aplicando a metodologia, né? Evolução para amadores ou profissionais, que era o caso do Fernando, que já era músico profissional, e ele diz aí, ó, suas aulas estão me ajudando demais, a diferença é perceptível, estou curtindo muito mais os arranjos que eu estou fazendo agora. Evolução para quem quer saber reharmonizar com qualidade. Evolução para quem quer compor sabendo o que está fazendo, que era o caso do Luan, por exemplo. O Luan tinha muita vontade de aprender sobre empréstimos modais e ele achava um assunto muito difícil e ele domina aquilo, masteriza aquilo, consegue fazer músicas com a cara dele. Em meio ao caos urbano, o ar poluído é um véu profano. Num mundo surreal, o fim da geração. E, obviamente, para a gente finalizar essa sessão aqui, evolução para você que cansou de continuar no status de papagaio, que era o caso do Jefferson, por exemplo. Percepção que eu tenho, entendimento que eu tenho da coisa é muito diferente hoje. Muito, 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 muito diferente. Foi muito bom. O jeito que você apresentou ficou fantástico. Muito claro. Tanto que você vê, o resultado da gente não ter dúvida é que a clareza com que você apresentou o conteúdo, a objetividade e a clareza ficaram excelentes, cara. Então, você está de parabéns. Gratidão. Muito obrigado pelo ensinamento. Obrigado por ter pegado 30 anos de baixo pendurado no ombro e virado do avesso. Vamos então agora ao que interessa. Como eu deixo de ser um papagaio, tá? Olha só, o que te dizem por aí? Qual que é a receita que te passam por aí? A galera vai falar para você que para deixar de ser um papagaio, foque na teoria.
né? É a receita aí mais comum de todas. Só que esse é o fator principal para que você vire um papagaio, na minha opinião. Eu chamo isso de gramática da confusão, fator gramática da confusão. Por quê? Teoria sem fluência, tá? É a mesma coisa que você pedir para um bebê de 2 anos de idade que ainda não fala, tentar aprender a falar estudando um livro de gramática. Faz sentido isso? Ah, Johnny, mas esse exemplo aí é muito esdrúxulo. Tá, vamos trazer uma coisa mais real, tá? Essa pessoa aí que vocês estão vendo na foto é uma tia muito querida minha, infelizmente já faleceu, mas desde que eu me entendo por gente, ela estava ali na labuta tentando aprender inglês, né? Coloquei aqui 10 anos sem aprender, mas ela deve ter ficado pelo menos uns 15 anos na aula de inglês, estudando, ralando toda semana, indo para lá, e aí você tentava conversar com ela em inglês, ela não sabia nada, tá? Não entendia o que escutava e também não entendia o que ela falava ou não conseguia falar, enfim. Por quê? Porque ficava ali estudando gramática, estudando nos livros, estudando o tal do verbo to be, né? E assim, escolas e professores amam esse tipo de coisa, né? Quanto mais você fica lá na escola, melhor para eles. Mais dinheiro eles estão ganhando. E qual que é o meu ponto aqui? Existem 2 tipos de conhecimento que você pode ter sobre uma parada, né? Então, vamos usar o exemplo, a analogia aqui da Fórmula 1. Você tem aqui do lado esquerdo o Reginaldo Leme, que é talvez um dos maiores especialistas em Fórmula 1 aqui da nossa TV brasileira, né? O cara sabe pra caramba, mas ele sabe sobre Fórmula 1. Agora, ele não sabe pilotar como Ayrton Senna sabia, né? Eu nem sei, talvez de forma amadora ele soubesse pilotar, mas o Senna sabia entrar num carro e tirar o melhor que ele pudesse daquele carro. E isso é o que eu estou chamando de fluência, né? Então a teoria é saber sobre, a fluência é saber a coisa em si, a essência da coisa em si. Ah, mas o Ayrton Senna dominava as 2 coisas, e aí? Claro que ele dominava as 2 coisas, tá? A questão aqui não é que é errado você estudar teoria, ou que seja um problema você estudar teoria. O melhor dos mundos é você dominar, sim, as 2 coisas. A grande questão é que é impossível você realmente usar a teoria de uma forma positiva para o seu aprendizado, para a sua musicalidade, se você ainda não é fluente. Então é questão de ordem. Em primeiro lugar, você se torna fluente. Depois você domina a teoria, tá? Isso é bastante óbvio se a gente olhar para a forma como você aprendeu português. O que você aprendeu primeiro, gramática ou a fluência? A fluência veio primeiro, né? Você só foi estudar gramática depois, lá dos seus 6, 7 anos, que você começou a aprender a ler para, né, ainda mais para frente. Eu acho que gramática a gente começa a estudar ali para 5ª, 6ª série, sei lá. Demora. Por quê? Não tem como você tentar aprender gramática se você não dominou a linguagem primeiro. Não tem como você tentar dominar a teoria se você ainda não dominou a linguagem primeiro, né? Ah, Johnny, mas dá para fazer esse paralelo direto entre língua falada e música? Sim, dá sim. Sabe por quê? Por conta desses 2 camaradas aqui. Eles me deram embasamento teórico e científico para eu, né, ter tanta certeza do que eu estou falando. Então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, mas calma que daqui a pouquinho eu chego lá na teoria desses 2 caras, tá? Então, para você entender a teoria, para você entender gramática, primeiro você precisa saber, obviamente, o significado prático das palavras. Mas significado prático, Johnny? Como assim? Vamos lá que eu vou te explicar. Quando a gente tem esse objeto aqui na nossa frente, isso aqui é uma mamadeira, né? Se eu pedir para uma criança de 5 anos explicar o que é uma mamadeira, o que ele vai fazer? Ele vai explicar para você o significado prático da palavra, que ele vai falar assim, ó, mamadeira é uma coisa que a gente coloca leite dentro para poder dar para bebê ou criança muito pequena. Tá errado a explicação dele? Não tá errado. Ele tá falando exatamente o significado prático de uma mamadeira. Agora, se você perguntasse para um professor de português, ele iria provavelmente responder que a mamadeira é um substantivo. E o substantivo é uma classe de palavras, né, que você usa para poder nomear coisas, objetos, ideias. Tá errada a explicação dele? Não tá. Mas ela seria completamente inviável de se esperar de uma criança de 5 anos de idade. E quando a gente fala sobre deixar de ser um papagaio, você precisa entender o seguinte. Em primeiro lugar, você é um papagaio. Em segundo lugar, sendo um papagaio, você ainda é uma criança musical. Porque você ainda não entende o que você escuta e você não entende o que você toca. Então a explicação que você precisa esperar de si mesmo, que você dê conta, é essa aqui. A explicação mais prática. A parte que entra nessa teoria muito abstrata, ela vai ser sempre muito complicada para você. E aí, quando a gente traz isso para o âmbito musical, fica mais claro ainda a ideia. Ó, isso aqui é um dó de minuto.
né? Se eu for explicar um dó diminuto por meio da função prática dele, o que eu diria? O dó diminuto é um acorde tenso, então na prática isso é como se a hora que eu toco ele, parece que ele quer que eu saia dele rapidamente. Então eu saio dele e vou para um outro acorde, que é um acorde que dá mais estabilidade, né? Um acorde que eu consigo parar nele, que geralmente é um acorde maior ou menor. E como que eu faço isso? Eu vou um semitom para frente, né? E no instrumento, um semitom é igual a uma casa. Então no violão é como se eu fosse de um acorde, como se eu fosse não, eu vou de um acorde que está aqui para uma casa para frente, né? E no teclado eu vou de uma tecla aqui de trás para outra tecla que está logo na frente, né? É um significado muito mais prático, né? E se você tem vivência com o instrumento, você provavelmente já entendeu o que eu quis dizer aqui. Agora, quando a gente vai para essa parte da teoria, como que seria a explicação do acorde diminuto? O acorde diminuto é uma tétrade simétrica de função dominante que possui 2 trítonos em sua composição, o que amplifica a sua função percebida. Calma aí que eu sei que você já deitou em posição fetal, tá? Mas pode levantar, pode ficar tranquilo, porque se você quer deixar de ser um papagaio, não precisa entender isso aqui agora. O que você precisa é disso aqui, tá? E é isso que eu estou querendo dizer para você. A solução para a sua vida de papagaio está na fluência, nas funções práticas das palavras e não ainda na teoria abstrata, ok? Ah, mas isso que você falou aí de fluência, Johnny, também é teoria. Você falar que o acorde tem uma tensão e que ele resolve no acorde da frente, é óbvio que é teoria, o seu Zé Mané. O que eu estou querendo explicar é que existe uma forma da gente lidar com a teoria, que é a forma interessante de fato para a sua vida aí de papagaio, que é a teoria aplicada, né? Tem a teoria abstrata, que ela é muito legal também, mas num nível posterior, que não é o que você está precisando agora, né? A teoria abstrata é você entender essa coisa mais subjetiva da linguagem musical, né? Mas o que você está precisando é entender a linguagem prática, é escutar o acorde e saber o que ele é saber usar o acorde, né? Então, o que é mais importante para você agora? Para você agora, o mais importante é a teoria aplicada, ok? E a outra coisa aqui que a galera vai te falar aí que você precisa dominar para deixar de ser um papagaio é que você precisa saber a harmonia com profundidade. Mas vamos lá, né? Eu chamo esse ensinamento aí, esse conselho de fator afogamento. Por quê? Crianças são fluentes e não são profundas. E tá tudo bem. Tá? Até mesmo porque elas são fluentes porque elas não são profundas. Você consegue imaginar eu tentando exigir uma criança de 5 anos que ela tenha a mesma eloquência na hora de falar que eu encontro nos livros do Voltaire, por exemplo, ou que ela consiga me explicar a realidade objetiva da mesma forma que o Einstein conseguia explicar? É claro que não. Se eu tentasse exigir isso de uma criança, ela ia entrar em desespero, em parafuso, né? E não é isso que eu quero para uma criança. Eu quero simplesmente que ela entenda o que as pessoas falam para ela numa linguagem simples e que ela saiba se expressar, né? Profundidade antes da fluência gera afogamento. Isso aqui é uma forma mais poética de dizer que se você tenta já entender umas coisas muito avançadas da harmonia antes de saber o beabá, o feijão com arroz bem, né, de uma forma bem consolidada, isso vai gerar em você desânimo, vai fazer com que você não consiga entender os conceitos, né? Vai gerar paralisia, estagnação, você vai ter aquela sensação de ficar anos e anos e anos parado no mesmo lugar. Você viu aí algumas pessoas que eu já acompanhei que estavam há 30, 40 anos sem entender o que elas estavam fazendo. E pior, eu não escrevi aqui, mas tem muita gente que desiste, que simplesmente abandona a música porque acha que não consegue resolver. E o problema está nessa busca de aprofundamento antes da hora, ok? Então o que você precisa agora não é se aprofundar para deixar de ser um papagaio, tá? Se você quiser aprofundar depois, tudo bem, mas agora, porque você está precisando agora para deixar de ser um papagaio, você não está precisando de aprofundamento, você está precisando encontrar a si mesmo, a sua essência e desenvolver isso. Então o que você mais gosta na música? Quais são os gêneros musicais que você gosta e gostaria de dominar? E aí você vai se desenvolver a partir disso, né? Até mesmo porque a música é um universo, quase que literalmente, né? Você tentar dizer, vou dominar a harmonia, isso não existe, tá? Porque a harmonia é um universo infinito. Então você tem que entender onde você está situado aqui nesse mundo gigantesco, pegar aquilo ali e aprender e ficar bom naquilo ali, né? E quem está falando isso não sou eu, tá? Olha só o que o senhor Steve Vai falou sobre isso. We need to identify with what it is that we really want. Because whatever it is you really want, that's what's going to come out.
thing that you're most comfortable with that you do the best, because that's what you're going to do the best. You know, from like me, I've got strengths and I've got weaknesses. I don't work on my weaknesses. I ignore them and I cultivate my strengths. Esse aí que falou foi o Steve Vai. Se você ainda não conhecia ele é um dos maiores guitarristas, né, de todos os tempos, talvez. E uma outra história aqui para a gente finalizar esse raciocínio. Aqui tem dois caras muito importantes na história da música brasileira. O que está na direita aqui, talvez você não esteja reconhecendo, um jovenzinho bem simpático aí, ele se chama Tom Jobim. E o que está na esquerda aqui foi o primeiro professor de piano do Tom Jobim, chamado Kohreuter, tá? O Kohreuter foi contratado pela mãe do Tom para dar aulas de piano clássico para o Tom. Isso quando o Tom tinha mais ou menos 13, 14 anos. E aí reza a lenda, né, que o Kohreuter chega na casa do Tom e ele fala pro Tom, toca alguma coisa. O Tom já tocava um pouquinho de piano e ele começa a tocar aquilo que ele já iria fazer posteriormente. Óbvio que de uma forma mais imatura, menos lapidada, mas o Kohreuter já vê potencial naquilo que ele estava tocando, e aí quando ele termina de tocar, o Kohreuter fala assim, eu não vou te ensinar piano clássico não, eu vou te ensinar a tocar isso aí que você já está tocando. Né? Então é basicamente isso, tá? Você não precisa se aprofundar, né, agora. Você precisa entender qual é a sua linguagem, a forma como você se comunica no mundo, aquilo que você já entende e trabalhar em cima disso para fazer isso ficar cada vez melhor. Então, o que você precisa como papagaio agora? Você precisa da fluência, tá? Profundidade é legal, deixa isso para um estágio posterior. Mas agora, o que você precisa é crescer o seu entendimento dos acordes sonoro e o entendimento também do uso desses acordes, para que você saiba, né, se expressar através deles, né? Então, só fazendo uma revisãozinha desses dois pontos que eu acabei de dizer, teoria abstrata, quando ainda não existe fluência, é decretar estagnação, então não é legal, talvez você esteja aí como papagaio até hoje, justamente por conta disso, porque você ficou tentando entender a parte teórica, sem ter, de fato, uma vivência prática, que é o mais importante. E a segunda coisa, aprofundar antes da hora afoga. Tá? Então esquece modos gregos, esquece harmonia negativa, esse tanto de coisa aí que a internet tenta ficar jogando para você o tempo todo e foca no que você precisa agora e quem é você, qual é a sua identidade musical, que as coisas vão caminhar bem. Dito tudo isso, o que você realmente precisa para deixar de ser um papagaio? Tá? Para deixar de ser um papagaio, você precisa vivenciar os acordes como parte de uma linguagem. Isso é o que eu chamo de fator C2-4. Mas quando eu falo de linguagem aqui, eu não estou falando que a música ela parece uma linguagem ou coisa do tipo. Estou falando que ela é efetivamente uma linguagem. Quem me ensinou isso foi esses dois camaradas aí que eu já te apresentei eles várias vezes, mas agora entrando no detalhe. Esse primeiro é o Vygotsky. O Vygotsky, ele é um dos psicólogos mais aclamados aí pela academia, porque ele foi o cara que entendeu, sistematizou a forma como nós, seres humanos, aprendemos a aprender. Tá? Então, ele estudou ali o processo das crianças e mapeou esse processo. E esse outro camarada aqui, o Swanwick, tá? Ele é talvez o pedagogo musical aí mais importante da história da música, porque ele pega essa ideia, toda essa teoria do Vygotsky, traz isso para o campo musical e explica para os professores de música sobre como a gente consegue ensinar música da forma mais eficiente possível, que é entendendo a música como linguagem, tá? Então eu vou te passar agora um resumão de tudo que eles falam. É óbvio que tudo que eles falam é muito mais complicado, mas eu quero que você entenda o mecanismo de como funciona, né, as engrenagens do seu cérebro para que você consiga aprender de uma forma natural, que seja fácil, divertida e que leve você aos resultados que você espera. Vamos lá, o Vygotsky ele diz o seguinte: quando uma criança aprende a falar, antes mesmo de começar a falar as primeiras palavras, a primeira coisa que ela faz é aprender o mundo ao seu redor, através dos 5 sentidos. Então ela pega os objetos, sente o que é duro, o que é macio, o que tem um gosto mais amargo, o que tem um gosto doce. Ela vê as coisas, vê as cores, ela escuta os sons, percebe o que é agudo, o que é grave e tudo mais. Óbvio, a gente tem um paralelo já muito claro aí na parte da música, que o Swanwick vai deixar claro, que é a parte de perceber os sons. Então, o início da sua vida musical é simplesmente tocar e escutar música. Né? Então, se você quer deixar de ser um papagaio e não é um cara que escuta e toca música, você já está errando por aí. Tá? Porque você precisa primeiro ter esse contato,
né, com os sons, tocar instrumentos, vivenciar as notas e os acordes ali por meio dos instrumentos, enfim. O segundo estágio do seu aprendizado é o que Vygotsky chama de criação de signos, tá? E isso é basicamente a criação do significado das suas primeiras palavras. E isso acontece por meio de um clique que o seu cérebro dá, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem tranquilo para você entender, para a gente saber exatamente como que funciona isso aí na sua mente. Sua mãe, quando você era mais novo, ela sempre trazia uma mamadeira para você tomar. E na época que você ainda não falava, ela vinha trazer aquele objeto e falava mamadeira. E você tinha sempre esse estímulo de receber aquele objeto e escutar o som, mamadeira. Um belo dia, o seu cérebro ele simplesmente dá esse clique e o que que ele faz? Ele junta o nome que sua mãe estava dando sempre àquele objeto a todas as percepções sensoriais que você tinha daquele objeto, né? O tamanho, a cor, o cheiro. Você junta tudo isso ao som mamadeira. Isso se torna um signo no seu cérebro ou se torna uma palavra com significado. Então, a partir daquele momento, toda vez que sua mãe fala mamadeira, imediatamente sua mente já lembra daquele objeto, das sensações que você teve com aquele objeto. E não só isso, você mesmo passa a ser capaz de dizer essa palavra dizendo o que você queria a hora que você sente fome, por exemplo, né? Você fala mamadeira, e aí sua mãe já sabe que você está com fome e que você quer uma mamadeira. Então você aprende a entender o que alguém diz para você e aprende a se autoexpressar através desses sons, né? E na música o processo é exatamente o mesmo, né? Quando você junta o som que você escuta ou que você toca num acorde, né, num instrumento, com um nome, né, um nome conceitual, você cria esses signos e aí você passa a entender as funções, o papel prático dos acordes, né? Então você começa a entender, esse é um dó maior. Pelo fato de ser dó maior, ele tem um som mais aberto, um pouquinho mais feliz, né? Ele pode ser um acorde de repouso, coisas desse tipo. Alguém tem que te dar esses conceitos e você tem que juntar esses conceitos com aquilo que você sentiu tocando e escutando. É fazendo isso que você passa a conseguir criar os signos musicais. E a partir desse momento em que você aprende a criar signos, você começa o processo de ampliação de vocabulário. Na língua falada, você faz isso através da imitação, né, das perguntas e da autoexpressão. Então, imitação como? Você escuta, né, seu pai ou sua mãe dizendo uma palavra, uma expressão, você repete aquilo, entendendo o contexto da forma como eles queriam dizer, e aquilo passa a ser algo seu. Né? Perguntas, a partir do momento que a criança aprende a fazer perguntas, por quê? O que é isso? Qual é o nome? Ela começa a ter uma ferramenta para entender o mundo ao seu redor, não só perceber o mundo ao seu redor. E a autoexpressão, que é a hora que a criança começa a falar, e quando você vê uma criança de 5, 6 anos brincando, por exemplo, você vai ver que essa criança ela tem uma habilidade imaginativa muito grande, então ela consegue vivenciar situações que ela não pode vivenciar agora. Por exemplo, uma criança, uma menina, ela não pode ser mãe ainda, mas na imaginação ela já consegue viver o universo da mãe, então ela já consegue começar a dominar os vocabulários que ela vai precisar lá na vida adulta e tudo mais, e tudo isso vai acontecendo. Ela pode brincar de boneca e tudo mais. Todo esse processo ela vai vivenciando e isso vai aumentando os signos, o vocabulário que ela tem. Na música, você vai fazer a mesma coisa. Como que você imita os sons na música? Através da performance. Quando você toca a música de alguém, você está imitando, né, o que alguém fez. Quando você aprende a tocar uma frase de um solo de alguém, você está aprendendo a imitar aquilo. Então isso é apropriação de vocabulário, você está crescendo seu vocabulário. E a parte da criação musical também, né? É a autoexpressão. Então quando você improvisa, usa aquele acorde novo que você aprendeu para criar uma nova ideia. Tudo isso é o que faz esse processo seu de ampliação de vocabulário acontecer. E as perguntas também. Quando você vê um professor, vê uma pessoa que sabe mais que você, fala: para que serve esse acorde? Como que eu uso esse acorde aqui? Por que esse acorde está aqui nessa música? Tudo isso é a forma com que você precisa usar para poder ampliar o seu conhecimento sobre a linguagem musical. Gente, esses 3 passos iniciais é o que você efetivamente precisa para deixar de ser um papagaio. E isso é a base para o que vem depois. O que vem depois? A subjetificação dos signos. Né? É a hora que começam os estudos teóricos e abstratos. E aí, calma, não se desespere, eu sei que parece ser um trem difícil, mas não é. Qual que é a ideia aqui? Quando você aprendeu a palavra casa, quando você era mais novo, você sabe que é uma casa por quê? Porque você já viu uma casa, você já esteve dentro de uma casa. Então você
tem uma percepção sensorial do que é uma casa. E aí, quando você diz casa, vem essa imagem na sua cabeça, a gente diz que isso é uma percepção objetiva do que é uma casa. Agora, depois que você fica mais velho, o Vygotsky vai dizer que a gente começa a ter essa capacidade de subjetificação mais por volta dos 13 anos de idade, quando começa a adolescência, o que acontece? Você passa a ser capaz de dizer frases como o Brasil é a minha casa. O Brasil não é uma casa literalmente, ele é um país, né? Mas de forma poética, né? Como uma metáfora, você consegue utilizar as palavras dessa forma. Então você amplia o significado da palavra. Ela deixa de ter só um significado objetivo do que você enxerga e vê, para ser uma coisa que é mais no campo das ideias mesmo. E é nessa hora que você passa a ser capaz, que um adolescente passa a ser capaz, né, de não só estudar soma e subtração na matemática, mas consegue estudar função de segundo grau, consegue estudar fórmula de Bhaskara, né? É isso que faz o adolescente parar de só ler livro de historinha e conseguir ler livro de filosofia, por exemplo. Porque aí a gente para de ficar só concentrado nesse mundo que a gente enxerga e passa a conseguir imaginar mais as coisas, ter um raciocínio mais abstrato. E na música é exatamente igual. A hora de você estudar teoria, de você entender o que é uma tétrade, de entender o que é uma tríade, né, entender o que é uma função dominante, de fato, assim, né, ter uma consideração mais abstrata da música, é essa etapa final. Aí qual que é o problema do ensino musical no Brasil? Você é obrigado a estudar isso aqui primeiro. Então você não constrói nenhuma dessas primeiras etapas e já fica aqui. E isso faz você virar um papagaio, porque o professor fica te explicando coisa daqui, sendo que você nem sabe ainda escutar o acorde e entender, e isso vai virar um paralelo que eu posso fazer, é exatamente como se eu tentasse explicar a física quântica para o meu filho hoje, que tem 5 anos de idade. Vai soar simplesmente grego para ele. Ele não vai conseguir entender e vai ser sempre difícil. Então, o processo correto é esse, passando por cada um desses passos aqui, né? E aí, o que a gente percebe? O que vai fazer você aprender de verdade? Perceber os sons, tocar e criar, né? É isso que faz você aprender de fato. Aí o Swanwick pega isso aqui, tudo, junta isso, né, numa panela e cria um acrônimo, que ele chama de CLASP. O que é um acrônimo? É quando você cria uma palavra com a inicial de várias outras palavras. Aí o que está de verdinho aqui, são os pilares, né? Ele vai dizer o seguinte, essas 3 coisas são as coisas que tem que preencher 80%, 90% do seu tempo de estudo musical. Se você não fizer isso dessa forma, você não vai aprender música de fato, do jeito que você realmente quer aprender, que é sendo um fluente musical. Então, quais são esses pilares? Primeiro pilar, composição. Você tem que ter um tempo de qualidade na hora que você estuda música para criar ideias musicais, seja criar ideias no papel ou seja improvisando, né? Improvisação seria o paralelo que a gente faz com a língua falada da conversação, né? Então, você fala daquilo que você já sabia antes e você fala livremente. A composição é como se você estivesse escrevendo uma redação, né? Você escreve, às vezes você não gostou da ideia, você apaga o que você não gostou, você acrescenta uma ideia onde não tinha, enfim. Então, primeiro pilar é esse pilar da composição. Segundo pilar, apreciação. Apreciação tem a ver com treinar o seu ouvido para reconhecer os sons, mas também para poder analisar uma música no papel, a cifra no papel, e reconhecer ali o papel dos acordes naquela cifra. Então, esse acorde aqui está em tal tonalidade, esse aqui é o primeiro acorde, ele tem uma função mais de repouso, esse aqui é mais de tensão. Então, isso aqui é o segundo pilar, né, da sua vida musical aí, que precisa ser o segundo pilar. E o terceiro pilar é a performance, que é tocar, né? Você pegar músicas de outras pessoas e tocar, tá certo? Bom, aqui falando sobre esses 3 pilares, você pode ter sentido aí que ficou faltando uma coisa importante do que a gente já estava falando antes. Ficou faltando o quê? Teoria e técnica. Pô, então o Swanwick fala que não precisa estudar teoria e técnica. Não é que ele fala que você não precisa estudar. Ele vai falar o quê? Que essas coisas têm que ter um papel secundário. O que eu estou falando desde o início da aula aí? Que a teoria precisa ter um papel secundário caso você queira realmente deixar de ser um papagaio. E é isso que ele vai dizer. Ele fala o seguinte, né? Ele põe aqui no acrônimo a letra L de literature, que seria literatura. Aí você fala, literatura, teoria, Johnny, como assim? É porque para o Swanwick estudar teoria na época que ele era jovem era basicamente ler livros, tá? Então ele vai dizer o seguinte, você precisa recorrer aos livros, você precisa recorrer à teoria
quando você estiver precisando entender o que você está criando e quando você estiver precisando entender o que você está analisando. Então, a teoria, ela não é uma coisa que se estuda pura, tá? Ela é uma coisa que você estuda à medida em que a composição e a análise e a apreciação fazem isso ser necessário. Então, você está compondo uma ideia musical, apareceu um acorde lá, nossa, esse acorde é legal, mas para que serve esse acorde, né? Aí quem vai te dar a resposta? A teoria. E a apreciação também. Você está escutando uma música, nossa, que acorde bonito. Aí você vai lá na teoria para tentar entender que acorde é esse e qual que é o significado dele, né? E a técnica é a mesma ideia. A técnica, ela também é secundária, no sentido que ela é apenas um apoio à performance, né? E também a apreciação, porque na apreciação você entende a música, analisando e escutando, para depois você tocar. Tocar só por tocar também vai fazer você virar um papagaio. Antes de tocar, você precisa entender a música. O que os acordes estão querendo dizer e tudo mais. E entendendo isso, a técnica vai te ajudar a... como é que eu posso dizer? Vai te ajudar a transmitir a mensagem que os acordes estão querendo passar de uma forma mais eficiente. Né? Então o acorde ele é mais de tensão. Então você vai tocar ele mais forte. Como que você pode fazer isso sem soar trastejado no violão, por exemplo, sem soar muito feio o som? Como que eu consigo fazer isso com mais vigor ali, sem, né, me tensionar demais? Enfim, então a técnica vai te ajudar com essas coisas. Beleza? Então, jeito certo de estudar, 80% do tempo, composição, apreciação e performance, né? 20% ou menos, você vai usar a teoria e a técnica para te auxiliar com esses 3 pontos principais. Ok? Mas, Johnny, como que essa filosofia toda aí pode trazer benefícios de verdade para o meu aprendizado musical? Simples. A gente está pegando o processo que você usou para aprender a sua língua falada e está trazendo para a música. Então, isso vai fazer com que você aprenda com naturalidade, né? Pega qualquer criança aí mais nova. Pergunta para ela se foi difícil aprender a falar a língua que ela fala. Ela vai falar que ela nem vai saber te responder isso, porque para ela foi natural, foi um processo natural. Você vai aprender com leveza e diversão, né? Como eu mostrei para você, a criança ela amplia o vocabulário como? Brincando, se autoexpressando, perguntando, né? Ela não aprende porque alguém está obrigando ela a fazer isso. E é assim que você deve aprender também, né? E outra coisa, você vai aprender com facilidade, né? Mais uma vez, pergunta para qualquer criança se ela achou extremamente difícil aprender a língua materna dela. Não aprendeu, não foi difícil, porque o processo que ela usou era um processo de construção mediante a vivência com a linguagem, né? E a última coisa, você vai entender que o estudo dos acordes nada tem a ver com dom. Por quê? Porque linguagem é uma habilidade inata do ser humano. Você não vai conhecer ninguém que nasceu no Brasil que tenha tido dificuldade de aprender português e que seja uma pessoa saudável, né? Obviamente, eu não estou falando de alguém que tem alguma limitação cognitiva. Eu estou falando de uma pessoa saudável, normal. Nenhuma pessoa saudável normal que você conhece vai falar que foi extremamente difícil aprender a falar. Ela não vai dizer isso. E a mesma coisa, a gente fala sobre aprender a ler e escrever. Qualquer pessoa normal, qualquer pessoa saudável, aprende a ler e escrever. Né? Então essa é uma habilidade inata a todo ser humano. E aí vamos ir mais fundo nisso para a gente entender por que eu escrevi isso aqui, que nada tem a ver com dom. Seguinte, escrever uma redação, saber escrever um texto é uma habilidade que qualquer ser humano aprende a fazer e aprende a fazer bem. Né? Então, quando você faz o Enem, por exemplo, vai ter lá uma prova de redação. Por que essa prova é uma exigência para que você entre em qualquer faculdade? Porque todo ser humano que se esforça, faz por onde, se dedica, consegue aprender a fazer uma boa redação. Qualquer ser humano. Agora, qualquer ser humano que se dedicar vai conseguir tirar 100 na redação do Enem com facilidade? Aí não. Aí a gente já está falando de um outro nível. Né? Qualquer ser humano que se dedicar vai conseguir virar um Machado de Assis da vida? Não. Aí a gente também está falando de outro nível. Tá? Só que isso, gente, são exceções à regra. A regra é o ser humano médio, normal, ele vai, se ele se esforçar e estudar, ele vai conseguir escrever um bom texto. Beleza? E quando a gente está falando sobre entender o som dos acordes e aprender a entender os acordes que você usa e toca, a gente está falando desse tipo de habilidade ordinária, porque a música é uma linguagem. Ela não é algo que se você estudar, você nunca vai conseguir aprender. Não, isso é uma mentira por conta disso tudo que eu estou te falando aqui. Se você aprender com os processos corretos, você vai ter facilidade. Beleza? E aí, foi com base em tudo isso que eu crio, então, o meu método. Agora eu vou te explicar como que funciona aí a minha metodologia. Fator C
é o fator compreensão. E isso é a solução, é o remédio para o seu problema de papagaio, tá? Porque é através disso que você vai deixar de ser um papagaio. Qual que é o problema do papagaio? É porque ele não compreende. Beleza? A partir do momento que você passar a compreender, você já está deixando de ser um papagaio. Só que a compreensão ela acontece de duas formas. Ela acontece, né, no nível de compreensão do que é externo a mim e acontece também no nível de eu ser compreendido, de eu conseguir me expressar e as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Só um segundo, beber uma aguinha aqui. Então, isso aqui é o número 2 da formulazinha. Né? Então, compreender passa por compreender e ser compreendido. Né? Se você quer deixar de ser um papagaio, esses são os 2 objetivos. E como que você atinge esses 2 objetivos? A compreensão, você trabalha ela estudando análise e percepção. Então você aprende a escutar os sons, a reconhecer os sons, a saber que eles são um acorde maior ou menor, eles são um acorde que está num tom maior ou que está num tom menor, coisas do tipo. E análise, você pegar a cifra de uma música e conseguir entender ali, pelo que está escrito, a música, tonalidade, funções, acordes e tudo mais. Então isso é compreender. Para você aprender a compreender, você tem que fazer esses dois tipos de atividade. E para ser compreendido, você precisa tocar e criar. E eu costumo dizer que criar é muito mais importante que tocar. Por quê? Criar é a hora que você coloca o que você aprendeu de vocabulário em prática. Né? É a hora que você aplica os vocabulários que você aprendeu. Né? Uma frase que eu uso também sempre é: aprender é saber aplicar. Na verdade, não. Saber é saber aplicar. Então, se eu sei aplicar, eu estou provando para mim mesmo que eu já aprendi aquele vocabulário, aquela palavra, aquele acorde. Né? Então, esse 4 aqui são os 4 tipos de atividade que precisam fazer parte dos seus estudos musicais. Como que a gente traz isso para a prática? Tá? A gente faz isso em 5 etapas. A primeira etapa é a seguinte: você vai definir o tópico a ser estudado. Então, eu quero estudar acorde suspenso. Beleza, definir isso. Você vai para a segunda etapa. Você vai analisar alguma música que usa esse tipo de acorde. De preferência, músicas que fazem parte do seu gosto musical. Lembra que eu falei que você precisa aprofundar naquilo que você é? Então, é sobre isso. Analisar músicas que têm a ver com o seu gosto musical. Né? Se não tiver uma música dentro do seu gosto musical que usa esse elemento que você está estudando, aí beleza. Mas isso seria exceção. Etapa 3, você vai estudar as sensações sonoras que os acordes suspensos passam. Você vai fazer isso, às vezes, escutando músicas que usam esse acorde ou isolando isso, né? Fazendo ditados. Aí é muito comum em escola de música. Sozinho você não consegue fazer ditado, né? Ou tirando trechos musicais que usem esse tipo de acorde. Você descobriu que aquela música tem aquele acorde, então tira a música primeiro ali, tentando observar essa sonoridade. Quarta etapa, você vai aprender a tocar músicas que usem acordes suspensos. Então você vai ver as músicas, a aplicação desse acorde no contexto onde ele é usado, da forma como ele é usado. Mais uma vez, de preferência, músicas que você goste. E quinta etapa, você vai criar usando esse tipo de acorde. Então você vai reharmonizar, harmonizar, improvisar em cima de sequências que usam esse tipo de acorde e tudo mais, tá? Então é isso aqui que precisa permear o seu estudo musical. Pode tirar um print, tirar uma foto aí para você ter um norte. Johnny, mas beleza, mas assim, eu tô meio perdido. Qual que como que eu defino esse tópico que eu preciso estudar, né? Que é a parte principal, a primeira etapa. Você vai fazer isso com base no que eu chamo de passos do desenvolvimento harmônico. Tá? Porque o que acontece? Não adianta você tentar entender tom menor se você não sabe, por exemplo, o que é uma sétima maior. Se você não sabe o que é uma sétima maior, tentar entender tom menor é a coisa mais burra que você pode fazer. Então, primeiro você tem que dominar aqui. Então, você tem que entender onde você está primeiro e respeitar essa ordem dos passos. Tá? Então, primeiro você vai trabalhar os fundamentos, que são intervalos e formação de acordes. Depois que você resolveu isso, você vai para o tom maior. Porque aí o tom maior, você vai ter o fundamento para entender ele de verdade. Você nunca consegue entender tom maior sem isso aqui. Então, resolveu isso, você vai para isso. Resolveu o tom maior, você vai para o tom menor. Resolveu o tom menor, inclinações. Resolveu inclinações, modulações. Tá? E aí, o que acontece? Você dominou toda essa parte inicial aqui, você dominou o que a gente chama de harmonia funcional. Aí você tem a fundação da casa para você partir para os temas
mais avançados. Tentar partir para os temas mais avançados sem isso aqui estar resolvido vai ser um suicídio aí para os seus estudos musicais, ok? Ah, mas essa sua tese aí, Johnny, ela não vale para quem é mais velho, né? Para quem é um adulto, uma pessoa mais idosa, porque isso aí só vale para criança, né? Cara, vamos lá. Neuroplasticidade, o que é isso? É a sua capacidade de aprendizado. A gente já sabe hoje pela neurociência que existem dois tipos de neuroplasticidade, a ativa e a passiva. No passado existia um mito, né, que dizia que quanto mais velho você ia ficando, mais você ia perdendo essa neuroplasticidade. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, né? Um artigo aqui que eu peguei pela BBC, dessa Melissa Hogenbaum, ela diz o seguinte, ó, no passado acreditava-se que essa capacidade só existisse na juventude, mas agora sabemos que ela é uma força constante que ajuda a formar quem nós somos. E toda vez que aprendemos algo novo, nosso cérebro se adapta. Então, neuroplasticidade é algo que você vai levar para o resto da sua vida, você sempre vai conseguir aprender. A grande questão é, quando você é uma criança, você tem uma coisa que se chama neuroplasticidade passiva. Isso quer dizer que se você ficar deitado o dia inteiro assistindo um desenho em inglês, mesmo sem saber inglês, você vai aprender a falar inglês. Isso realmente a gente perde com o passar dos anos. Mas a neuroplasticidade ativa, ou seja, eu parar para sentar e aprender, isso você não perde nunca. Ela sempre vai existir. Seu cérebro ele sempre vai ter essa capacidade de se modificar para que o aprendizado se instale. Ok? Então, isso é mito. Não existe essa coisa de que tudo isso aí é só para criança. Não, se você aplicar o mesmo sistema lá da criança, pode ser que você não tenha a mesma facilidade por não aprender por passividade. Mas você, usando o mesmo sistema, você vai sim aprender de uma forma mais efetiva, mais leve, ok? Mas isso aí é besteira. A arte vem de dentro, né? Não se estuda arte. Na verdade, quem estuda teoria, música, se engessa. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, talvez você é esse cara que fala isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com essa nova perspectiva de que a música é uma linguagem de fato, você já viu um escritor que ficou menos criativo ou ficou engessado porque ele aprendeu mais palavras, porque ele estudou mais livros, porque ele leu mais livros, porque ele dominou mais a gramática? Isso não faz sentido algum. Beleza? Então joga isso fora da sua cabeça. Quanto mais você estuda, mais criativo você pode se tornar. É óbvio que se você aprende como um papagaio, aí sim você vai se engessar, porque você não vai estar aprendendo o significado do som, você vai estar aprendendo um tanto de decoreba, você vai estar decorando fórmulas, decorando músicas, mas aí sim você vai se ferrar por conta disso. Mas não é isso que eu estou falando aqui durante toda essa aula, né? Johnny, mas o meu maior problema, na verdade, é a falta de tempo. Eu tenho muito pouco tempo, tá? Então, calma aí que eu vou resolver esse seu problema para nunca mais você achar que isso é um problema, tá? Se você leu o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, você vai ver esse ensinamento aqui no livro. Estudar 10 minutos por dia, todos os dias, né? Estudar 10 minutos todo dia é muito mais eficiente do que estudar 8 horas apenas uma vez por semana, tá? Não sou eu que estou dizendo, é um neurocientista, tá? Num livro extremamente importante aí na nossa educação brasileira, onde ele está falando isso. Se você estuda só 10 minutos por dia, isso é mais eficiente. Tá? Por quê? Vamos lá. Você tem dois tipos de memória no seu cérebro. Tem a memória curta e a memória longa. A memória curta é o que processa as informações do dia a dia. É o que não faz você esquecer a sua chave quando você vai para o trabalho. É o que faz você lembrar que você estacionou o carro, né, no quarteirão de trás. Coisas desse tipo. E a memória longa é o que armazena informações de forma permanente. É essa memória que você precisa trabalhar para que você efetivamente aprenda uma coisa. Aprender de verdade é nunca mais esquecer alguma informação. E como que você faz, né, as informações serem armazenadas nessa memória longa? Primeiro tipo de coisa que você pode fazer é dar uma carga emocional àquela informação que você está trabalhando. Porque aí você vai trazer as substâncias corretas para o seu corpo, né? Você vai se sentir bem através da endorfina, ou você vai se sentir mal através do cortisol, e isso vai dar uma carga emocional para aquilo que você está vivenciando, e o seu cérebro, na hora que você for dormir à noite, ele vai pegar aquela informação e falar assim, não, isso aqui foi importante, porque teve um peso emocional grande, e aí você acaba nunca mais esquecendo aquilo, tá? Agora, coisas mais ordinárias, e quando você está estudando, tem muita informação, a maioria, na verdade, não vai soar como uma coisa que você vai estar emocionado por estar estudando. Quando é o caso, essas informações que são mais comuns, você tem que reforçar elas. Senão, o seu cérebro à noite, quando ele estiver fazendo aquela varredura lá na hora do sono,
ele vai pegar isso tudo que teve peso emocional, vai jogar na memória longa. O que ele viu que não tem peso emocional, ele vai falar assim: ah, isso aqui eu não sei se vou guardar não, tá? Ele deixa até por uma noite ali a coisa continuar um pouquinho, mas se depois de no dia seguinte você for dormir de novo e não der um reforço naquilo, ele simplesmente joga essa informação fora. Então você não consegue aprender, tá? Então você precisa reforçar o que você está estudando, que não tem um peso emocional, para que isso realmente entre no seu cérebro. E isso, só 10 minutos por dia já ajuda, tá? Ebbinghaus, que foi um psicólogo do início do século passado, ele fez esse gráfico aqui muito interessante para ilustrar essa parada. Ele descobriu que se você aprende uma coisa hoje, você não reforça isso no seu cérebro, você vai esquecer. Depois de um mês, acabou. Essa informação some do seu cérebro. Se você viu uma parada e horas depois você reforçou, você relembrou, você aumenta as chances de você lembrar. Mas ainda assim, se você não reforça de novo, você vai simplesmente esquecer. Agora, se você pegou, reforçou horas depois, reforçou no dia seguinte, ó, você já vai para uma retenção de 30%. Reforçou de novo depois de uma semana, já vai para uma retenção de 60%. Reforçou de novo depois de um mês, aí a retenção ela já começa a ficar acima de 80%. E quanto mais você vai reforçando aquilo, mais aquilo vai sendo consolidado no seu cérebro, né? Então, qual que é a lição? Na verdade, sim, antes de eu chegar na lição final, né? Fator C24, né? Toda aquela estrutura que eu te falei é um reforço diário maravilhoso. Então é uma forma automática de você pegar tudo que você está vendo e você está constantemente reforçando aquilo para o seu cérebro, não deixando esquecer. E lembrando que na música nada você vê sozinho. Você sempre vai estar vendo tudo ao mesmo tempo, né? Então você aprendeu campo harmônico maior, né? Todas as músicas que você for aprender dali para frente vão ter eventualmente um trecho ou vão ser em campo harmônico maior. Então você vai estar sendo obrigado a sempre rever aquilo. Então se você estuda todos os dias de forma prática, você vai estar fazendo esse reforço diário. Daí a importância do fator C24, né? E conclusão, o seu cérebro ele aprende por reforço e não por tempo trabalhado. Então não é questão de ter tempo. A questão é, se você tem 10 minutos por dia, já é suficiente. A questão então é prioridade. Quanto é importante para você deixar de ser um papagaio? Quanto você quer deixar de ser um papagaio? Essa que é a pergunta que você tem que fazer para você. Porque se você quer, com tudo que eu acabei de te demonstrar aqui, você tem a faca e o queijo na mão para poder chegar onde você deseja. Ok? Então assim, a gente finaliza essa nossa aula. Espero que você tenha curtido e espero que ela seja muito útil para acabar com o status de papagaio na sua vida, tá bom? Ah, Johnny, mas já acabou? Pô, você falou que ia mostrar como que eu deixo de ser um papagaio com os acordes, mas não pegou no instrumento uma única vez. Meu caro, nem sempre falar de acordes ou falar de música é sobre pegar o instrumento ou ensinar alguma coisa no instrumento. Pelo contrário. Olha aqui, Ronaldinho Gaúcho. Peguei ele como exemplo por quê? Como que um jogador ele aprende a ser fora da curva? Simplesmente jogando ou treinando os fundamentos? Quem já viu o Ronaldinho jogando sabe que ele não era um cara que só dominava o jogo, ele dominava os fundamentos também. O cara era excelente, né, em fazer embaixadinha, ele era excelente em domínio de bola, de conseguir, a bola estava lá em 1 quilômetro de altura, quando ela chega aqui, ele pega ela com o pé aqui, com uma naturalidade, ela já assenta no chão. E isso tudo é treinado com fundamento. Como assim, Johnny? Quer dizer que ele passava horas com alguém arremessando a bola para ele dominar no peito. Ele passava horas ali chutando a bola para poder, porque ele era um excelente batedor de falta, né? Ele passava horas chutando a bola para o gol de um determinado ângulo para poder acertar ali, né? Então ele isolava cada parte das competências que ele precisava fazer e treinava isso com muito afinco. Isso é treinar os fundamentos. E o que eu te passei nessa aula aqui hoje foi isso. Os fundamentos para que você deixe de ser um papagaio. Você vai partir para o jogo. E eu te dei aqui muito conteúdo que dá para você partir para o jogo já. Mas não ignore os fundamentos. Senão você vai estar fadado a ficar aí mais 10 anos, mais 20 anos, estagnado, né? Reclamando da vida. Ah, mas isso é muito difícil. Porque você não quis fazer o que realmente funciona. Ok? Então é isso. Tá? Encerramos nossa aula. E aí você pode agora perguntar, mas como que eu faço então, Johnny? Para seguir tudo isso com o seu acompanhamento de perto. Bom, se você realmente quer ter esse acompanhamento comigo, eu tenho 3 requisitos aqui básicos que você precisa atender, tá? Primeira coisa, você já toca, você precisa já tocar, tá?
E não é que você precisa ser um profissional nem nada do tipo, mas primeiro, você precisa já ter autonomia para pegar músicas novas sozinho, né? Músicas mais básicas sozinho, com cifra, tá? Não precisa ser de ouvido, não. E você precisa também já saber tocar pelo menos todos os acordes maiores e menores. Quem já toca mais tempo aí sabe que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não tem isso, eu recomendo que você procure um professor de instrumento primeiro, tá? Como eu sou aqui um professor de acordes, né, ou usando a linguagem mais técnica aí, professor de harmonia, né, não dá para eu ficar trabalhando nessas questões de tocabilidade do seu instrumento. Isso já precisa estar resolvido, tá? Nem que você seja um músico intermediário ali para iniciante, mas precisa ter pelo menos esse início aí bem resolvido. Outro requisito, você não entende ou não entende bem sonoramente e funcionalmente os acordes que você toca, tá? Isso é importante, porque se você já é um cara que sabe olhar para uma cifra, analisar ela de cabo a rabo, sabe já dizer tudo que está ali, tá? Pode ser que você não vai ver muito valor naquilo que eu vou te entregar dentro da minha jornada. E aí eu nem acho que seria válido para mim também te ter como aluno, tá? Então, você não entende bem? Se você não entende bem, o treinamento aí, o acompanhamento vai ser para você. E a outra coisa você não entende bem ou não entende direito sonoramente e funcionalmente os acordes que você usa para criar, né? Para você harmonizar, reharmonizar e improvisar, né? Então aqui a gente está falando de 2 entendimentos. Você consegue analisar bem ou você consegue entender de ouvido? Se não, o treinamento é para você. Se sim, o treinamento vai ser para uma coisa que você já sabe fazer, beleza? Basicamente, assim, só fechando esse ponto dos requisitos, o requisito é você ser um papagaio. Se você é um papagaio, você não entende o que você toca, não entende o que você escuta, né, dos acordes, mas você já tem uma vivência ali, né, de reproduzir alguma música, então o treinamento é para você. Show? Então, atendendo esses requisitos, seja bem-vindo aí à jornada dos mestres. Agora eu vou dar um passeio com você aí dentro da jornada para que você saiba como que você vai poder ter a minha ajuda de perto, né? Isso para que você consiga aí entender a harmonia de fato e de verdade, né? Como era o caso do Jefferson aí. Ele me mandou um vídeo no YouTube lá dos caras explicando a harmonia e tudo mais. Aí ele escreveu assim: sei que é tarde, mas é fantástico entender o que esses caras estão falando graças ao seu curso. Muito obrigado. Né? Então é isso que eu desejo para você também. E também vai servir aí para você que está querendo ampliar suas possibilidades de criação, né? Dá uma olhada aí. Olá, meu nome é Pedro, eu sou de Belo Horizonte, eu toco violão, guitarra. Quando eu comecei a ter esse contato com o método que o Johnny aplica, eu comecei a sair do básico da construção harmônica, o Dó maior lá. De repente, você começa a olhar para o tom de Dó. É o Dó maior, é o Dó menor, é o Dó nos modos, no modo menor natural, melódico, menor harmônico. O horizonte abre muito, porque você descobre que quando você quer usar um acorde, uma tônica, uma subdominante ou dominante, você não está restrito mais àquele campo harmônico básico em que você estava trabalhando. Não é um treinamento ou um curso, tá? Simplesmente. É uma jornada, é uma proposta bem diferente, tá? Onde você vai ter uma caminhada junto comigo. Beleza? Sem enrolação, tá? Sem muito conteúdo, só por ter muito conteúdo. Tem muita gente aí que está falando assim, meu curso é o maior do mercado, como se isso fosse um diferencial. Você não precisa de muito conteúdo, você precisa do conteúdo que vai resolver seu problema, tá? E essa é a proposta da jornada, ela vai direto ao ponto do que você precisa, do que você que é papagaio precisa, tá? E ela foi criada a partir de entrevistas com alunos interessados. Então não tirei da cartola uma proposta, tá? O que você vai ver dentro da jornada é uma proposta que foi elaborada com a ajuda de alunos interessados, ok? Objetivo primário, principal da jornada, te fazer sair do status de papagaio para o status de mestre, que é quem compreende e se faz compreendido no universo da harmonia funcional, tá? Então é um treinamento de harmonia funcional, onde você vai se tornar alguém que domina essa parte, e é um treinamento onde você vai chegar nesse resultado sem necessidade de partitura, que é um diferencial que muitos treinamentos aí no mercado a galera sempre vai querer fazer você estudar um pouquinho de partitura, e partitura ela é uma coisa posterior, não uma coisa que você precisa saber para dominar a harmonia funcional, tá certo? Bom, como que funciona a jornada? Ela é uma campanha de guerra
que está organizada em 4 estágios. Um estágio é igual a 10 missões. Então, para você cumprir um estágio, você tem que cumprir 10 missões. E como que funciona cada missão? Cada missão funciona da seguinte forma. Você tem uma instrução C24. O que é uma instrução C24? É um encontro que, nesse atual momento, é ao vivo, porque o treinamento está sendo produzido, tá? E nesse treinamento você vai ver uma teoria essencial, uma teoria prática ali, focada, né, para que você entenda o que você vai precisar fazer nas operações práticas. Sem teoriquez, tá? Sem ficar usando termo difícil só por usar termo difícil, tá? Coisa que vai ser simples para você entender. E são vídeos em média aí, né? Essas instruções são encontros e vídeos em média de 30 minutos, né? Não pode participar ao vivo, vai ficar gravado, então você vai conseguir assistir tranquilamente. Beleza, assistiu a instrução, aí você vai ter, né, o direcionamento para você fazer as operações. E as operações vão ser sempre 4. Uma operação de análise musical, uma operação de percepção, uma operação de performance e uma operação de criação. Eu coloquei aqui 30 minutos, né? Não quer dizer que vai ser uma aula de 30 minutos para você assistir, não. 30 minutos de execução ali da operação. Então, às vezes, vai ter um videozinho de 5 a 10 minutos dando a direção e você vai ter ali o restante desse tempo para poder fazer a operação acontecer, ok? Então, você assistindo a instrução e cumprindo as 4 operações práticas, você cumpriu uma missão. E a ideia desse treinamento é, com base nisso aqui, você ter mais ou menos 30 minutos de estudo por dia, 5 dias da semana, né? Então, durante 5 dias da semana, você vai parar e assistir cada um dos materiais para fazer tudo que você tem que fazer. E você consegue cumprir uma missão, tendo como base isso aqui, por semana. Johnny, eu não posso fazer no meu tempo, não? Claro que você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o treinamento, a ideia é que você cumpra, né? A ideia básica é que você cumpra uma missão por semana para conseguir cumprir toda a jornada em 40 semanas. Né? Eu até falei sobre essa questão lá no conteúdo, né? Sobre 10 minutos ser suficiente, mas aqui eu tô querendo puxar um pouquinho mais você, né? Porque você tá querendo ter resultados e resultados rápidos. Então, obviamente, mais tempo despendido no dia, né, vai te levar no resultado mais rapidamente do que você ficar fazendo só em conta-gotas, tá? Então, essa aqui é a ideia, ok? Ficou claro, né? Então, assim, resumindo, a jornada ela é formada de 4 estágios, cada estágio tem 10 missões, então isso, de forma completa, forma aí, né, uma jornada de 40 missões, o que é igual a 40 semanas. O que é legal disso? Previsibilidade, né? Você não vai entrar no treinamento e, quanto tempo que eu vou ficar aqui estudando, né? Daquele mundaréu de aula. Não, você tem previsibilidade, você sabe exatamente o tempo que vai durar, né? Uma jornada clara. E você vai estudar nessa jornada só o que você precisa, nem mais, nem menos, tá? Sem enrolação, direto ao ponto. Quais são os resultados esperados por conta dessa dinâmica das missões, né? Então, a gente entendendo aí, eu não falei para você que é necessário você ter 80% do tempo do seu estudo focado, né, na questão lá da prática, né, do fator C24, e 20% apenas de tempo, né, focado nessa parte teórica. Então, é exatamente essa dinâmica que tem nas missões. Né? 20% do tempo instrução teórica, 80% do tempo prática. Então, isso vai gerar para você o quê? Você vai ter as bases teórico-práticas para conseguir tocar qualquer música tonal com compreensão ao final da jornada. Então, qualquer música que esteja em tom maior, tom menor, tem acorde de preparação, empréstimo modal, tudo que diz respeito ao mundo tonal, você vai ter facilidade para entender e executar, né? Você vai conseguir tirar qualquer música tonal de ouvido, porque toda a missão vai ter treino auditivo, né? Então, até o final lá, você vai estar com isso muito bem amarrado. E você vai conseguir também criar com mais qualidade e segurança, né? Vai fazer uma reharmonização, vai fazer uma harmonização, vai criar uma sequência de acordes do zero, você vai saber como fazer isso com mais segurança, ok? Então, esses são os benefícios da dinâmica das missões. Agora, o que você vai estudar de fato dentro dos estágios? Estágios 2 e 1, você vai dominar o tom maior e tom menor, né? Que eu estou chamando aí das galáxias, né? A galáxia do tom maior é a galáxia mais brilhante, né? Porque a tonalidade maior ela é mais aberta. Tem gente que vai falar que é mais feliz, né? Eu gosto da palavra mais brilhante. E a galáxia do tom menor ela é mais complexa. Você depende da tonalidade maior para entender o tom menor, né? Enfim, então essas duas galáxias é o que você vai dominar nos estágios 1 e 2 através das missões, né?
E quais benefícios você vai ter a partir do que você vai encontrar dentro desses estágios? Você vai compreender como as sensações e emoções do ouvinte podem ser trabalhadas a partir dos acordes, né? E você vai fazer isso estudando as funções harmônicas, né? Você vai compreender como as músicas podem ser sofisticadas ou melhoradas a partir dos acordes da própria tonalidade. Então tem gente que acha que para a música ficar mais complexa, mais sofisticada, mais chique, você precisa pegar coisa de 1 milhão de outras tonalidades diferentes. E não. Dentro do próprio tom você já tem muito recurso para usar, tá? E você vai saber fazer isso estudando substituições e prolongamentos. Você vai compreender os princípios e os mecanismos harmônicos para que uma música se torne uma verdadeira obra de arte bem acabada. Então você vai saber fazer um bom acabamento de uma música depois que ela já estiver mais ou menos ali pronta, através de linhas de baixo mais interessantes, através de extensões e dissonâncias nos acordes, que é uma coisa que a maioria da galera aí quer muito aprender, né? Você vai criar as bases, os fundamentos para conseguir aprender com mais rapidez e naturalidade todas as demais facetas do universo dos acordes. Então, isso aqui é o fundamento que você precisa para poder entender lá na frente depois modos gregos com muita facilidade, harmonia negativa, harmonia quartal, enfim, todos os tópicos mais avançados você vai conseguir aprender com muito mais facilidade depois de ter dominado o que você vai dominar aqui nesses estágios 1 e 2, né? E através do que você vai conseguir criar essa habilidade, né? Raciocínio rápido para pensar nos acordes e em suas notas, né? Experiência com todas as tonalidades. Então você não vai você não vai virar um mestre em tom maior de dó, tá? Você vai virar um mestre em todos os tons maiores. Você vai ter essa habilidade através da origem, de saber, né, a origem das funções harmônicas por meio das funções melódicas. Então você vai ver que o mundo é muito mais profundo que simplesmente ficar só pensando em acordes. E você vai entender o porquê das coisas. Tudo que eu for te passar, eu não vou te passar só. Isso é assim e pronto. Não. Vou sempre te explicar o porquê, a origem daquilo para você entender, né, a lógica por trás do que a gente estuda dentro da harmonia. Beleza? Ok, passados os estágios 1 e 2, a gente vai para o estágio 3, onde você vai dominar a comunicação intergaláctica das tonalidades por meio das inclinações. Então aqui você vai aprender a fazer, né, as galáxias diferentes, as tonalidades diferentes se comunicarem através do que a gente chama de inclinações. Inclinações é quando você faz que vai para outro tom, mas não vai. Simplesmente porque você pegou um elemento que está vindo de fora, né? Então, o que você ganha, né, com esse tipo de conhecimento? Você vai compreender como que os grandes mestres criam mais colorido, diversidade, possibilidades de diferenciação artística, né, ao que fazem. Tudo isso você vai saber porque você vai estar estudando preparações de acordes, substituições por mesmo trítono, né, acordes de empréstimo modal. Então, com todas essas ferramentas, você vai conseguir gerar mais colorido no que você faz, diversidade, possibilidades de diferenciação. Você vai conseguir compreender músicas tonais que usam acordes que estão fora da tonalidade, né? Então, aquele famoso, tô tocando a música em dó maior, aparece um lá maior ali. Você vai saber por que apareceu aquele lá maior ali sem maiores problemas, tá? Você vai abrir novos horizontes musicais, experimentando sons e estilos que antes estavam fora do seu alcance. Então, às vezes, você nem consegue dominar uma determinada música que você até gostaria de tirar, porque ela é muito complicada, né? E aqui você vai acabar com essa complicação. Você vai saber entender por que aquele acorde está ali e tudo mais. Então, vai abrir os seus horizontes, né, das possibilidades musicais que você vai ter, né? Você vai aprender a pesquisar recursos fora do comum, que não sejam apenas repetições de fórmulas prontas e que de forma natural dificilmente estariam no seu radar, né? Quando a galera estuda harmonia só decorando fórmulazinha, dominante secundário, 2-5-1 cadencial, sei lá, dominante de passagem, essas formulazinhas, e não entende o princípio que está por trás, né? Elas vão acabar sempre falando a mesma coisa que todo mundo está falando. E aqui não. Se você aprende o princípio por trás das coisas, você vai saber usar recursos fora do comum ou vai saber usar os recursos de uma forma fora do comum, né? Então isso é muito interessante. Você vai passar a ter mais confiança para improvisar com criatividade, mesmo que a harmonia esteja mais complexa. E usando isso aqui, realmente a harmonia vai começar a ficar bastante complexa, né? Eu estou fazendo entre aspas porque você já vai estar entendendo basicamente o mecanismo ali, mas eu vou te ensinar também como que você improvisa em cima daquela parada ali. Afinal de contas, saber harmonia também é saber, né, improvisar por cima dos acordes. E para terminar, a gente tem o estágio 4,
que é a hora que a gente domina as viagens intergalácticas por meio das modulações. Então é a hora que a gente domina, né, as mudanças de tom. Aí tem gente que fala assim, mas mudança de tom, Johnny, isso aí é muito trivial, eu já sei disso. Você sabe, né, fazer a música sair um tom para frente, coisas assim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de você dominar o princípio por trás das mudanças de tom, saber todas as técnicas e tudo mais. Então, o que você vai saber fazer? Você vai compreender como que os grandes mestres inovam e criam novas abordagens criativas, fugindo do óbvio por meio da experimentação. Então, você não vai só repetir formulazinha. Você vai entender a lógica de como que você pesquisa dentro do mapa tonal intergaláctico. O que é o mapa tonal intergaláctico? São o ciclo das quintas. É o ciclo das quintas, né? E aí, por meio, entendendo o funcionamento de como as tonalidades conversam umas com as outras, você vai estudar as técnicas. Então, você vai saber como que você modula por reinterpretação, usando acordes pivô, como você faz modulação seccional, modulação sequencial, modulação por acomodação. Então você vai estudar todas as técnicas possíveis, né? Modulações por uma ou mais regiões intermediárias, enfim. Então isso vai gerar, além disso que eu acabei de falar, vai gerar compreensão, né, de como que os mestres não ficam presos dentro de um único tom, né, que multiplica exponencialmente as possibilidades de cores, sensações, emoções e dinamismo. Então, às vezes, em vez de você ficar na música dentro de um tom só, você vai conseguir fazer a música passar por várias tonalidades, dando mais colorido ainda do que você já conseguia fazer sabendo tom maior, tom menor e inclinações, né? Você vai saber provocar mudanças de tom tão suaves e naturais que os ouvintes mal vão perceber, embora sejam impactados pelas mudanças de sensação fora do comum. Isso aqui, quem escuta o Rush sabe do que eu estou falando. A música está em um tom, de repente ela já está em outro lugar e você nem percebeu, né? Saber fazer isso sempre foi uma habilidade que eu desejei muito e com esse conteúdo aqui você vai conseguir fazer esse tipo de coisa também, né? E, obviamente, para a gente finalizar, vai melhorar a sua habilidade de saber improvisar, não só, né, com o que dá para você fazer dentro do mesmo tom ali, mesmo que seja complexo, mas também perceber quando a música está fugindo da tonalidade, como que você vai fazer para se virar, para improvisar em cima daquilo ali com qualidade e consciência, né? Então, é isso que você vai dominar dentro dos 4 estágios. E aí, o que acontece? A 10ª missão de cada estágio, ela vai ser um Big Boss. Um Big Boss é o quê? Uma avaliação para mudança de patente. Isso aqui é porque muita gente sempre fala comigo que os treinamentos online, geralmente, eles deixam você a Deus dará, né? Você nunca sabe se você realmente está evoluindo, né? Você não tem uma revisão daquilo que você está fazendo. E dentro do meu treinamento não vai ser assim. A cada 10 missões, você vai ter uma avaliação diretamente comigo, tá? Para você ver se você realmente dominou a parada. E quando você passar por cada uma dessas avaliações, você vai ter uma mudança de patente. Então você começa como um papagaio, né? Passou ali do estágio 1, você vira um jovem aprendiz. Passou o estágio 2, você vira um aprendiz. Passou o estágio 3, você vira um jovem mestre. E tendo concluído o estágio 4 com sucesso, você se torna um mestre da harmonia oficialmente, né? Então, é esse que é o seu objetivo, sair de papagaio até um mestre, e aí cumprindo essas 40 missões, né? Eu tenho certeza que você vai chegar lá onde você deseja. Mas, Johnny, eu fico insegura com o online, porque eu não sei se eu vou conseguir sanar as minhas dúvidas, né? Como que eu faço? Seguinte, a jornada ela tem 3 formas de você resolver esse seu problema. Primeira, assim que você entrar, você vai ter o link para entrar lá no grupo dos mestres do WhatsApp. É um grupo de WhatsApp onde ele é formado para você tirar dúvidas rápidas, tá? Então não é para você ficar mandando coisa para eu responder muito complicado, não. É coisa assim, Johnny, isso aqui eu não entendi direito. Aí você manda lá no grupo que eu respondo. Então, uma forma rápida de eu responder, eu peço sempre 24 horas úteis para responder, tá? Mas costuma ser assim, quase que imediata a minha resposta lá dentro do grupo. Então, o primeiro lugar onde você vai poder resolver seus problemas é nesse lugar. Segundo lugar é o seguinte: fiz o exercício, né, de composição e tal, mas eu gostaria de um feedback do Johnny. Esse tipo de exercício você não vai mandar lá no grupo de WhatsApp. Porque imagina todo mundo mandando vídeo lá para eu poder analisar. Eu posso perder as informações, o pessoal pode ir mandando mensagem lá e tudo ficar muito confuso. Então, feedbacks e correção de exercícios, você vai mandar por um e-mail. Entrando na plataforma, você vai saber que e-mail é esse. Você vai mandar um e-mail lá para eu avaliar. Então, foi uma música que eu compus, então você vai me mandar um e-mail tocando, né? Eu vou avaliar
como que está feito, o que precisa ser mudado, né? Se é uma coisa de performance, às vezes você acha que você não está tocando certo, você vai mandar um vídeo para eu dar o feedback. Então, e você pode ficar despreocupado que essa parte do e-mail, né, vai ter resposta, sim. Mais uma vez, 24 horas para responder, mas é uma forma de eu estar junto de você, sim, não te deixar desamparado na hora que você precisar de um feedback, né? E nessa fase de criação do treinamento, você também vai ter o momento das perguntas e respostas nas instruções de teoria aplicada, né? As instruções C24 que a gente vai estar tendo toda semana, né? Essas instruções vão acabar, assim que todo o treinamento for gravado, elas vão acabar em um determinado momento. Então você, enquanto isso está rolando, você vai poder aproveitar também esses encontros ao vivo para tirar suas dúvidas. Então, você não vai ter por que ficar preocupado de se suas dúvidas serão sanadas ou não, porque você vai ter todas as ferramentas para que isso aconteça, né? E agora alguns depoimentos aí de gente falando sobre esse suporte dentro do treinamento. Algumas sequências para mim não faziam sentido. Para mim era mais na intuição, assim. Eu vi que você explicava direito, tinha uma didática muito boa, nossa senhora, que ajudou muito. O acompanhamento direto que você faz, você responde rápido, muito rápido e tem contato direto. Isso para mim também é ótimo. Aqui, o Rafa falando lá dentro do grupo. Mais uma vez, Johnny Cruz, Deus te abençoe, obrigado por resolver a minha vida em áudios de 20 segundos. Então essa é a dinâmica lá, né, do treinamento, você sempre vai ter suas dúvidas respondidas, tá? Mas como que eu vou fazer para tocar no instrumento à medida que os acordes forem ficando mais complexos, Johnny? Né, diante do avanço dos estágios, né? E sim, à medida que você for passando pelos estágios, a construção dos acordes, as ideias vão ficando realmente mais complexas e pode ser que você se sinta em apuros para conseguir colocar isso em prática no seu instrumento. Por conta disso, tá? Você vai ter um bônus dentro desse treinamento, que é o domínio braço, que é um curso separado, né, que tem como objetivo te ensinar a montar todos os acordes que existem no braço do violão ou da guitarra, usando como base apenas 5 desenhos. Então, aqui a ideia é você aprender a dominar o braço não pelo decoreba, que é o que o pessoal te ensina aí geralmente, mas pela lógica. Então, com apenas 5 forminhas, você vai aprender a montar todos os acordes em todo o braço do instrumento, seja o seu instrumento guitarra ou violão. E no caso de quem toca instrumentos de tecla, aí é mais fácil, né? Você vai ter os diagramas lá dos acordes, né? Cada conteúdo que a gente for trabalhando, você vai ter uns diagramas certinho para saber como que é a digitação, né, dos acordes novos que forem aparecendo. Alright? É um treinamento 100% online, então eu vou te falar de algumas observações que eu faço sobre o 100% online que fazem isso ser muito vantajoso, né? Primeira coisa, possibilidade de retenção completa do conteúdo. Lembra que eu te falei que você aprende por reforço? Se você está numa aula presencial, é uma aula por semana, né? Então, às vezes, você só vai conseguir reforçar por alguma anotaçãozinha que você fez e olhe lá. Sem possibilidade de revisão completa, porque você não pode chegar na aula que vem e pedir para o professor te dar aula de novo, isso é impossível, né? E com possibilidade de perda total em caso de necessidade de falta. Às vezes você está fazendo lá na turma de teoria musical, você faltou, pronto, você perdeu aquele conteúdo. No online isso não existe, né? As aulas são gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser e revisar também quantas vezes você quiser. Então isso ajuda na retenção, ajuda você a conseguir ver exatamente o que o professor ensinou lá, sem perder nada, né? Outra coisa, a praticidade de você poder estudar onde, né, você puder e no horário que você puder, né? Eu pus entre aspas aí, porque isso aqui foi uma fala de um dos meus alunos, né? Então, quem quer estudar na comodidade de casa, né, só ligar um iPad, também foi uma fala de um aluno aí. Isso é muito bom e é ideal também para quem é trabalhador e tem uma rotina, às vezes, de morar longe, né, de um lugar que tenha aula de música ou trabalha viajando, né? Então, você consegue encaixar tudo isso melhor na sua agenda aí. E outra vantagem do online é que você tem possibilidade de ter acesso a um trabalho de qualidade mesmo que não exista isso na sua cidade, né? Esse aqui é o Eduardo, ele falou assim, aulas virtuais é bom demais, muito melhor e mais barato que presencial e você ainda escolhe bons professores. E daí ainda depois, para encher meu ego, ele falou assim, imagina quando eu iria ter aula com o Kiko Loureiro e conversar com ele. Aí eu falei só, fiquei honrado, mas me comparar com o Kiko Loureiro é forte, né? Enfim, tá? Então, eu tenho toda uma preparação, eu tenho uma formação muito excelente para o seu aprendizado, né? E eu sei que isso conta também, tá bom?
O acesso é imediato, ou seja, você vai entrar e já vai ter acesso lá à plataforma, né? O treinamento está sendo iniciado nesse momento. Hoje é dia 19 de março, então a primeira aula ainda não foi gravada, embora já tenha o calendário lá dentro. Hoje, dia 19 não, dia 18. Já tem o calendário lá dentro da plataforma, né? Então ainda está em produção. Mas você já vai ter acesso direto à plataforma e provavelmente, se você entrou nesse início, você também tem acesso a um material antigo que tinha lá, né, para você não ficar chupando o dedo, né? E o acesso é de 1 ano, né? Acesso a quê? À jornada, ao grupo dos mestres, ao suporte, ao domínio braço. Por que é 1 ano? Eu não gosto desse trem de acesso vitalício porque eu já dei uma vez acesso vitalício para alguns alunos e acontece o que eu sempre imaginava. O cara entra e não assiste. E eu não quero isso, eu quero que você entre e se coloque em ação, né? Então, ter 1 ano de acesso é mais do que suficiente. 40 semanas de jornada representa aí, né? O ano tem 54 semanas, então ainda falta 14 semanas ali para completar 1 ano. Então, dá tempo de você ver, rever as aulas, né? É um tempo muito tranquilo para você ver tudo que você precisa. O preço, vamos falar do preço agora. Na escola regular, na aula particular, tá? Você aprenderia tudo o que você vai ver dentro desse treinamento em 3, 4 anos, tá? E isso no melhor dos cenários, quando a escola é séria e não te enrola, né? E na jornada você vai aprender tudo isso em apenas 40 semanas, né? Então na jornada você tem previsibilidade, o que pode não acontecer na escola, por conta disso que eu estou falando, porque no melhor dos cenários é 3, 4 anos, mas pode virar uma década, né? E atalho, né? Enquanto você, numa escola normal, você demoraria 3, 4 anos, aula particular 3, 4 anos, comigo, em menos de 1 ano você já vai ter resolvido isso, né? Então vai te poupar tempo. A escola regular ou aula particular, né, a média, isso aqui é um site que fala muito dessa média de custos, né, de quanto que vale uma aula particular, ele está falando aqui que a média está em torno de R$50. Então seria R$200 a mensalidade. Mas, mais uma vez, isso aqui eu estou falando do melhor dos cenários. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não existe aula particular escola que cobre R$200 a mensalidade, né? Costuma ser muito mais caro. Mas pensando nesse cenário hipotético de R$200 e pensando que você pagaria só 10 meses em cada ano, que também é hipotético, né? Você pagaria R$6.000. Cara, isso é muito caro. Isso é muito caro porque, além dos 6 mil que você está pagando de mensalidade, eu estou tirando aqui custo de transporte, gasolina, Uber, né, ônibus. Estou tirando custo de tempo também, porque, né, para você ir para uma escola, geralmente vai ser ali no mínimo, se você não mora perto da escola, no mínimo 20, 30 minutos para ir, 20, 30 minutos para voltar, mais o tempo da aula, né? Então, tudo isso é custo, né? Eu não vou te cobrar R$6.000. Por quê? Eu não tenho nem coragem de fazer uma parada dessa, porque, em primeiro lugar, meu acompanhamento é coletivo, não seria individual como você encontra numa escola ou, né, numa aula particular, por exemplo, né? E eu também não te dou uma estrutura física de apoio. Na escola de música que eu fazia aula tinha estúdio, tinha biblioteca. Você não vai ter isso comigo. Então o preço que eu vou te cobrar aqui não tem como ser 6 mil, mas também não vai ser o preço de uma pizza, né? Por quê? Bom, eu vou te ensinar toda a harmonia funcional 4 vezes mais rápido que o ensino tradicional, né? Todas as suas dúvidas serão respondidas pelo grupo dos mestres nas instruções ao vivo. Você também vai ter revisão e feedback de todos os exercícios que você vai me enviar por e-mail, tá? Eu tenho licença para dar aula, dada por uma universidade, isso faz muita diferença, tá? Então eu sei o que é didática, eu sei o que é ser didático com embasamento, né? Essa fotinha aí sou eu do lado do diretor lá da escola, da UENG, né? E, cara, isso é um grande problema do ensino regular particular e das escolas, e principalmente do online. A maioria dos professores que está aí não tem licenciatura, não estudou didática, não estudou. Então o cara estudou música, mas ele não estudou para ser um professor. E isso pode ser, né, a ruína dos seus estudos musicais. Então isso faz muita diferença. E, assim, são mais de 20 anos de investimento financeiro que eu estou aí, né, dando de tempo, dedicação, investimento financeiro, tempo, dedicação, para te entregar o resultado que você precisa, da forma mais eficiente possível, né? Então, é óbvio que não tinha como ser o preço de uma pizza. Qual que vai ser o preço que você vai pagar? O valor justo, tá? Para tudo isso, pensando que tem live semanal, tudo que eu te falei, né, live semanal lá, né, nas instruções, o valor justo seria R$ 1.497, pesando tudo isso aí, né, com acesso anual. Mas o que você vai pagar de verdade? O que acontece?
Depois que eu terminar de gravar todas as aulas e todo o material ser, né, finalizado, a gente vai ter uma versão inicial dessa jornada, que é uma versão onde você entra e tem acesso só ao material gravado. Tem suporte no WhatsApp, suporte por e-mail, mas não vai ter nada interativo comigo ao vivo. Esse formato, ele vai ser 497, né? Você vai poder pagar em 12 vezes de R$ 49,90, mas esse formato não é o que você está tendo acesso agora. O acesso que você está tendo vai ser, que você vai ter agora, né? Vai ser a esse formato de tete-a-tete e tudo mais, que vai ser esse formato mais caro. Então, só por enquanto, só agora, tá? Enquanto as aulas estão sendo gravadas, você vai ter acesso a esse programa aqui comigo ao vivo pelo preço de quem vai assistir depois só gravado, tá? Então, se você entrar agora, você vai poder pagar o valor de 12 vezes de R$ 49,90, tendo acesso de 1 ano. Mais uma vez, enquanto as aulas estiverem sendo gravadas. Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que eu esteja no início ainda, pode ser que eu já esteja no final, mas se você entrar ainda, o material estiver sendo produzido, você vai pagar esse valor aqui de 12 vezes de R$ 49,90 para acesso de 1 ano, ou se você for pagar à vista, né, 497 à vista, beleza? Forma de pagamento, você pode pagar no Pix, um boleto, cartão de crédito. Parcelado, você pode pagar no cartão de crédito parcelado, ou pagamento híbrido, que é quando você dá uma entrada no Pix, né, e divide o restante no cartão, né? E aí vem e segura de novo e pergunta: tenho medo de entrar na jornada, Johnny, e acabar não saindo do lugar. Isso você pode ficar tranquila, porque você tem 2 garantias, que eu chamo de kamikaze. Kamikaze, não sei quem lembra lá, a Segunda Guerra, os suicidas, pois é. Essas garantias são garantias suicidas. A primeira é incondicional. A sua satisfação ou sua grana de volta em até 30 dias, sem pegadinha ou letras miúdas. É incondicional por quê? Até 30 dias você pode pedir o seu dinheiro a qualquer momento, é só você ir lá na plataforma e pedir o dinheiro, não passa nem por mim, eu nem vou ficar sabendo, tá? Então, você pode usar dessa garantia. Eu dou essa garantia bem estendida, porque pela lei eu já sou obrigado a te dar 7 dias de garantia. A galera aí no mercado costuma dizer: você tem 7 dias para degustar. Não, eles são obrigados a te dar 7 dias. Eu dou quase 5 vezes mais esse valor, porque eu me garanto, eu acredito muito naquilo que eu entrego. E agora vem a segunda garantia, que é a condicional, sua grana 2 vezes. O que isso quer dizer? A condição você tem que fazer todos os exercícios e assistir todas as instruções das 40 missões em 40 semanas, tá? Então, fez em 41 semanas, já não vale. Então, eu preciso, né, que você, ao final das 40 missões, terminou as 40 semanas, você já me mande, aí você vai mandar um e-mail, né, que vai estar lá dentro da plataforma para você ver direitinho. Você vai me mandar um e-mail dizendo: olha, eu quero a garantia condicional, sua grana 2 vezes. Por quê? Porque eu não atingi os resultados que eu estava esperando, eu não deixei de ser um papagaio, né? Eu não passei a entender os acordes, a sonoridade dos acordes, não passei a entender o uso dos acordes. Beleza, tudo bem, né? E aí eu vou avaliar isso. Você fez o que tinha que ser feito? Você fez todos os exercícios e você assistiu todas as instruções das 40 missões? Se você tiver feito isso e não tiver atingido o seu resultado, beleza. Aí você vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Lembrando, você tem que fazer os exercícios, tem que reforçar isso aqui, tem que fazer os exercícios e assistir todas as instruções. E você tem que me provar que você fez isso. Se isso tiver ocorrido e você não tiver deixado de ser um papagaio, ao final das 40 semanas, eu vou te devolver sua grana multiplicada por 2. Ou seja, você vai pagar, eu vou te devolver, né, 497 e vou te dar do meu bolso mais 497. Esse é o nível de confiança que eu tenho no meu treinamento. Beleza? Então, você não precisa ficar preocupado se você vai se arrepender, qualquer coisa do tipo, porque você está garantido. Alright? Agora você tem 3 caminhos. O primeiro caminho é ignorar tudo que você viu aqui, tudo que você viu e ouviu, fingir que, né, nada aconteceu, mas, cara, se nada muda, nada muda. Como que você pode esperar que você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? O segundo caminho é tentar sozinho ou com outros. Daí eu te digo, você viu tudo que eu te passei de conteúdo? Para que você vai querer mapa de papel se já existe o GPS,
Não vai funcionar para você continuar estudando teoria pura, como acontece aí na maioria dos treinamentos. Não vai adiantar para você continuar estudando curso, onde você entra, tem aquele tanto de aula lá para você estudar, você não tem norte nenhum. O que adianta para você é um GPS, alguém dizendo, ó, vira aqui à esquerda, vira aqui à direita, para você nem ter que preocupar com a trajetória. A trajetória vai estar na minha mão, né? Então, será que isso não vale a pena? Né? E o terceiro caminho é o seguinte, é você já receber as minhas boas-vindas lá dentro do Jornada dos Mestres, beleza? Para isso, é só você apertar no botão ou no link que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Aperta aí, vem para dentro e a gente se vê lá do outro lado, beleza? Tamo junto, valeu!